uns rostinhos que eu não conheço, é a primeira vez que estão vindo, talvez. E o tema da noite de hoje, como a Bel já anunciou, minha xará, é o suicídio não é a solução. Eu já venho falando do suicídio há alguns anos. E há 2 anos atrás eu resolvi, não vou falar mais, porque eu já falei tudo o que tinha para falar. Mas veio uma orientação espiritual da casa, pedindo que eu falasse todos os anos a respeito do assunto. E por quê? Porque o assunto envolve de nós uma reflexão. E nós precisamos nos lembrar a todo momento de tudo que pode envolver esse tipo de pensamento que leva muitas pessoas a saírem da vida pelo autoextermínio. E a fala da noite de hoje merece de nós, de todos nós, um profundo respeito. Um profundo respeito por todas aquelas pessoas que estão sobrecarregadas, por aquelas que saíram da vida pelas vias do suicídio e pelos familiares. Porque algumas pessoas buscam nessa alternativa enganosa, a solução. Mas nós sabemos que o suicídio não é a solução. Porque quando o espírito chega no plano espiritual e percebe que está vivo, o problema ficou ainda maior. Porque agora ele não tem nem o corpo físico e nem a presença da família. Então o problema ficou maior. E nós vamos fazer uma analogia da nossa vida com uma lavoura, porque muitas das causas que nos leva a ter esse tipo de pensamento é porque talvez a gente esteja enxergando mais joio do que trigo na nossa lavoura. Mas o trigo está lá, porque nós já temos conquistas, nós já temos bagagem. O que nós não podemos fazer é colocar fogo na lavoura e acabar com tudo. Nós precisamos tirar o joio, um a um, para podermos enxergar o trigo verdejante que está dentro dos nossos corações, que está na nossa lavoura. Chico Xavier tem uma frase que eu gosto muito e que cabe bem dentro dessa reflexão. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Nós vamos ir e vir quantas vezes forem necessárias, até que se cumpra o projeto que o Pai tem para todos nós. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que quem aqui conhece ou não conhece a história que originou o Setembro Amarelo? Levanta a mão, por favor. Quem não conhece? Não precisem ficar envergonhados. Quem não conhece? Então, por que o Setembro é considerado, o Setembro Amarelo? Foi determinado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, e o dia é 10 de setembro, mas o mês de setembro todo, é Setembro Amarelo. Foi originado por causa de Mike M. Mike M é um jovem de 17 anos que suicidou-se nos Estados Unidos, e ele era um menino muito habilidoso. Tem de vez em quando isso, tá, gente? Ou são os espíritos. Ele era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel, um Mustang 68, e pintou de amarelo. Por conta disso, ele ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e ele se suicidou dentro do Mustang. No dia do velório foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. O pai dele, em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio, o Laço Amarelo. O pai dele montou depois uma instituição e deu suporte a muitos jovens
que não sabiam para onde ir quando tinham esse tipo de pensamento. Mas nós sabemos que a evolução vai trazendo pesquisas e a ciência já também, isso não é muito novo, eu já mostrei aqui. Karina Okajima, ela é suicidóloga. A ciência já tem essa cadeira, já estuda isso. Ela é psicoterapeuta, é pedagoga, é palestrante, é especializada em gestalt terapia e na prevenção e na pós-venção dos processos autodestrutivos. Ela faz uma abordagem muito humanizada e muito respeitosa para todos aqueles que tentam o suicídio e também aqueles que se autolesionam. Esse autolesionar acontece muito entre os jovens, muito. E também ela dá um suporte muito grande a famílias enlutadas, principalmente famílias enlutadas por filhos que saíram da vida pelo suicídio. Então a gente vai entender que nós precisamos de uma articulação de saberes, de ciência, de religião, de tudo, porque o que envolve o suicídio são vários elementos, é multifatorial. Na década de 80, nos Estados Unidos, foi determinado que se não falasse mais em suicídio, porque isso poderia levar à imitação. Mas depois, passados uns anos, eles entenderam que era necessário falar, que é necessário falar sempre, porque já é um problema de saúde pública. E se é um problema de saúde pública, precisamos debater o assunto para criar políticas públicas para prevenir o que pode ser o suicídio. Mas isso já está acontecendo, inclusive no Brasil. E por que falar do assunto é importante? Que é para criar uma reflexão, que é para acalmar os nossos pensamentos e o nosso coração, que é para conduzir a nossa conduta, que é para nós pararmos e falar, opa, não é esse o caminho. Por isso que é importante falar do assunto. Existem vários mitos sobre o suicídio. Aqui tem alguns números que já não são mais esses, mas como ainda não está oficial, eu não alterei. Mas em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. O número que me alarma é esse aqui: a cada 40 minutos, um brasileiro recorre ao suicídio. A cada 40 minutos. Isso dá um número muito grande no ano. Um suicídio afeta, em média, 5 a 6 pessoas, que são chamadas de sobreviventes. Por isso que no slide anterior, eu coloquei aquela pergunta: quem mata quem quando acontece o suicídio? Esses números também são bem alarmantes. Nós vamos ver que de 2005 a 2019, aquele lá, 65% de aumento entre jovens de 10 a 14 anos. Isso é estarrecedor. E isso foi é número oficial de 2019. Hoje já não é mais esse número, nós estamos em 2025. 800 mil mortes por ano. Tem mais mortes de suicídio do que homicídio. Isso é ou não é assustador? É ou não é, gente? Balança a cabeça para eu saber. Segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. A primeira é acidente. Mas será que foi o acidente mesmo ou ele se projetou para o acidente? Nós vamos falar sobre tudo isso. A cada 10 suicídios aconteceram de 40 a 60 tentativas. 20% dos brasileiros já pensaram seriamente em se matar. 4,8% já também não é esse número, tentaram. 36% se suicidaram no mundo, tinham depressão. E aumentos de suicídio nas mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de abuso. Abuso, assédio moral e outras coisas. Falar é a melhor opção. Essas estatísticas estão todas no site do CVV, cvv.org.br. Os mitos do suicídio. Falar do suicídio pode encorajá-lo? Não é verdade. Somente doentes mentais ou clinicamente deprimidos fazem sérias tentativas de suicídio. Tudo isso são mitos, também não é verdade. Se uma pessoa já pensou seriamente em se matar, ela será sempre um suicida.
O suicídio é um ato de covardia ou de coragem? Quem acha que é um ato de covardia, levanta a mão. Quem acha que é um ato de coragem? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Não é uma pegadinha. Mas, na verdade, o suicida é uma pessoa que já lutou muito, que já sofreu muito e que não aguenta mais. E que está doente. Essa que é a verdade. Pessoas que se matam não avisam ninguém. Às vezes avisam, tá? Elas sinalizam. E todas as pesquisas que eu já fiz durante todos esses anos, sempre tem uma sinalização. Inclusive o Mike deixou um bilhete para os pais dizendo que os amava e que não era culpa deles, porque aqueles que estão do lado, amigos ou familiares de suicida, se sentem culpados. Como é que eu não percebi? Esse é o primeiro questionamento. Mas, na verdade, nenhum de nós pensa que aquela pessoa que está do nosso lado vai se matar. Pensa, não. Então a gente não percebe os sinais. Mas nós precisamos ficar atentos, principalmente nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo. Pessoas que se matam sempre deixam mensagem? Não, às vezes não deixam. Quem fala sobre o suicídio está querendo apenas chamar atenção. Não, e aqui vale aquela máxima: cão que ladra não morde. Aqui ladra e morde. Tá? A melhoria do estado emocional elimina o risco de suicídio? Não. Todas as pesquisas que eu fiz, a pessoa, no dia que ela se matou, era o dia que ela estava bem, para os outros. Depois que uma pessoa tenta se matar, é improvável que ela tente de novo. Não, ela tenta. Ela tenta, até conseguir. Quando ela não consegue se curar desse problema que a gente vai ver aí ao longo da nossa fala. Uma tentativa de suicídio mal sucedida significa que a pessoa não estava realmente determinada a se matar. Não. Tudo isso está no livro do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. O grande problema é que quanto menor a informação, maior é o preconceito. Esse é que é o problema, porque a gente julga. Nós temos esse péssimo hábito ainda, né? Não é drama, não é para chamar atenção, às vezes não é falta de Deus e muito menos frescura. É difícil. Quem aqui já não teve um pensamento, e não precisam levantar a mão se não quiserem, um dia assim, eu queria sair dessa vida, eu queria morrer. Você falou às vezes, desculpa, você falou às vezes não é falta de Deus, significa que às vezes é? Não, sim. Distanciamento de Deus te leva a não ter uma visão de futuro. Entendeu? Do ponto de vista da doutrina espírita, quem já assistiu o Nosso Lar vai reconhecer que aquela foto ali é o André Luiz no umbral. E ele não entendia por que ele ficou tanto tempo no umbral se ele não suicidou-se. E ele ficou no Vale dos Suicidas. E por quê? O suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. O que isso significa? Quando eu faço uma ultrapassagem perigosa na estrada, eu estou colocando minha vida em risco. Às vezes não só a minha, né? Às vezes estou colocando de quem está comigo também ou de quem está vindo na outra direção. Quando eu faço esportes radicais sem segurança, quando eu sei que não posso comer doce ou sal ou isso e faço, eu estou me suicidando. E foi isso que aconteceu com o André Luiz. Ele era médico, mas não se cuidava, teve vários problemas de saúde e ficou 8 anos no umbral. E depois virou, né? O Chico Xavier, ele foi mentor do Chico por muitas e muitas obras. Importa numa transgressão da lei divina, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E o que leva uma pessoa a se matar? Antes de mais nada, perdoar e ser perdoado. Porque, como eu falei anteriormente, a gente não tem que culpar quem se foi. Porque tem gente, inclusive, que julga. E eu já vou dizer isso. E tem julgamentos implacáveis.
E tem gente que acha que Deus se ofende. Gente, como que Deus vai se ofender? Claro que não. Mas nós já tivemos crenças, e eu vou mostrar isso para vocês, que o suicida não recebia extrema-unção, o suicida não podia ser enterrado no cemitério cristão. Isso tudo era, olha o preconceito. Não devemos culpar quem ficou achando que deveria ter feito algo a mais. E geralmente as pessoas se sentem assim porque não percebem o movimento. Mas não é culpa de ninguém. Não devemos nos culpar, seja qual for o lado da vida que estivermos. É hora de praticarmos o não julgamento. Porque quando a gente julga, a gente também está abrindo oportunidade de ser julgado e a gente não sabe o que pode nos acometer amanhã. Porque às vezes, no momento de pressão ou de tensão, surge uma nuvem, eu não vejo a luz e posso cometer um desatino. E isso acontece com quem a gente nem imagina, porque a nossa cabeça é uma coisinha complicada. Quais são as causas do suicídio? Uns estudos dizem também que há fatores hereditários que podem também entrar nesse processo. Mas, meus amigos, na verdade o suicida, ele é alguém que quer aliviar as pressões internas e externas que ele está sentindo. Então nós vamos entender que não é matar uma vida, mas várias. Porque na verdade ele quer matar o problema que está constrangendo. Ele não quer morrer, quer matar a dor. A gente até falou disso ontem, né, Silvana? O materialismo exacerbado. O que a gente pode entender de materialismo exacerbado? Nós estamos vivendo um momento, eu falei disso ontem também, na preleção do trabalho, que nós nunca estivemos tão confrontados a estarmos pensando no bem, pensando na luz. Nós nunca tivemos tão confrontados a estar vigilantes. E às vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Eu não estou dizendo aqui também que é errado ter bens materiais, não, muito pelo contrário. São esses recursos que trazem o progresso, e lei do progresso é uma lei natural. O que a gente não pode é se encantar com o instrumento, que é o recurso, e esquecer a tarefa. Porque na verdade o que traz o progresso são os recursos. São os recursos materiais que alavancam a evolução. Olha as pesquisas, tudo isso precisa. Mas nós temos que tomar cuidado com o materialismo exacerbado, porque está sempre faltando algo, né? E isso está acontecendo muito, inclusive, com os jovens. Desculpe os jovens que estão aqui, mas é isso que está acontecendo. Solidão, enfermidades incuráveis, violências e maltratos, abusos de todos os matizes, pobreza extrema, fanatismo religioso, e tem mais. Abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo e outros vícios, transtornos mentais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, culpa e remorso. A desinformação e o preconceito pode levar a tudo isso, porque ainda hoje muita gente tem preconceito de falar que não vou a um psiquiatra, não sou louco. E aí ele deixa de ter uma vida saudável porque não se cuida, não se trata. E existem inúmeros recursos para te ajudar. Clínico, emocional, espiritual. O que não pode é se fechar. E nós estamos vivendo num momento muito complexo também, porque por conta do advento das redes sociais, as pessoas estão muito... Não só das redes sociais, eu digo da internet como um todo, as pessoas estão se isolando, né? Os amigos são virtuais, mas nós temos, eu estudo muito isso até por conta do trabalho, nós temos necessidade de pertencimento. E quando a gente não se sente pertencido a um grupo, a uma comunidade, a uma família, a solidão, o isolamento, deixa os pensamentos à mercê de quem? E a gente alimenta e retroalimenta esse tipo de pensamento. Isso é muito perigoso. As causas do suicídio, segundo o Espiritismo, foi o que eu acabei de falar. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro,
Porque quem pensa que a vida é só isso aqui, para que só? Para quê? Para que sofrer? Para que ficar doente? Para que viver? Se a vida é só isso aqui. Mas Deus não ia construir uma obra desse tamanho para depois deixar assim. As ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a frouxidão moral. Eu percebo também, em alguns casos, que quem está aí trabalhando com a mocidade pode fazer essa investigação, os jovens hoje, não digo todos, estão muito sem perspectiva de futuro. Então, eles têm uma apatia moral, uma apatia espiritual, não têm vontade de fazer nada. Minha sobrinha foi fazer, já tem uns anos isso, ela foi fazer um intercâmbio, ficou 6 meses em Toronto, no Canadá. Quem dera eu tivesse tido essa oportunidade, mas ela teve, graças a Deus. Aí quando ela voltou, eu falei, e aí, Gabi, como é que foi? Legal. Assim, legal? Tem 7 meses de história para me contar? Como assim legal? Porque eu não sei se é tudo fácil, ou se eles têm muitas informações e não criam perspectiva, né? Recebem a imagem pronta, também não criam, porque quando você lê um livro, você cria o cenário, você cria o personagem, mas quando você recebe as imagens, você não cria mais. Isso está trazendo um comprometimento, o pessoal da pedagogia aí vai me confirmar, cognitivo, não está? Né? A Kátia ali, psicopedagoga, a Alessandra, todo mundo aí. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam, os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. O Espiritismo apresenta os próprios suicidas, informa-nos a sua situação de dor em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. No livro Céu e Inferno, tem várias evocações que o Kardec faz a espíritos suicidas e eles vêm contar o que aconteceu do outro lado. Então, vale a pena a leitura de alguns capítulos desse livro. Algumas considerações, e isso é muito interessante porque vai bater na questão também do materialismo. Olha lá, ó. Os suicidas não têm direito a seguro de vida. Quando eu falei de 800 mil mortes anos registradas, porque tem aquelas que não são registradas, por quê? Porque a família tem vergonha, não sei vergonha de quê, mas tem vergonha de assumir que alguém se suicidou, ou então para receber o dinheiro do seguro, né? Estou aqui só conjecturando, não pode ser. Os suicidas eram excomungados pela igreja, perdiam direito a votos fúnebres, a ser enterrado em cemitério cristão. Os suicidas são vistos como fracos e covardes e não como doentes, como realmente são. Frases de médicos que deveriam auxiliar. Se é para se matar, por que não faz direito? Segundo o CVV, o suicídio foi e continua sendo visto como um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto proibido e atinge várias crenças religiosas. Quando a Bel apresentou, ela falou, a Bel vai falar de um tema muito pesado, porque o suicídio é um tema pesado, porque a dor é muito grande, por isso que merece o nosso respeito, mas a gente tem que falar do assunto, e isso tudo é um pano de fundo para o descontentamento da vida, e isso é muito complexo, porque a gente às vezes não percebe, e todos nós aqui em algum momento já podemos ter comportamento suicida, ou alguém em torno de nós, como eu falei agora há pouco, algum momento na vida, alguma pressão, alguma dor, alguma perda, a gente não vê luz, fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que existe vida após a morte? Será que algum de nós aqui já duvidou disso? Não precisam me responder, é uma reflexão. Será que nós já não duvidamos de tudo isso? Fica aí para a gente saber. Comportamento suicida, comportamentos diretos, tentativas de suicídios anteriores, mudanças de comportamento, oscilação no humor, pessimismo, sinais de depressão, está dando para você ver? Desesperança,
problemas associados ao sono. Vou aqui abrir um parênteses, galerinha aí mais jovem, que passa a madrugada acordada no computador, não produz melatonina, tá? Então, cuidado. Melatonina é um hormônio essencial. Aí dorme de dia não produz melatonina. Intensa raiva, ansiedade, dor psíquica, estresse acentuado. De novo aqui, ó, o isolamento, aumento no uso de álcool e drogas. Uma das coisas que leva também para o suicídio, existem várias coisas que levam para o suicídio, uma delas são as cobranças sociais. E nós vemos isso muito forte, principalmente no preconceito daqueles grupos, por exemplo, os homossexuais, que não assumem a sua homossexualidade, às vezes pela condição da família que também não aceita. As pessoas que são muitos casos de alcoolismo e de drogas, pessoas que perdem patrimônios financeiros. Isso tudo pode levar para o suicídio também. A gente tem que ficar sempre muito atenta. E a adolescente, então, também a gente tem que ficar muito atenta. Mas tem mais os comportamentos indiretos. Nos comportamentos indiretos, nós vamos desfazer-se de objetos importantes, conclusão de assuntos pendentes, despedir-se de parentes e amigos, estocar comprimidos, fazer seguro de vida, bobagem, né? Se for registrado como suicídio não vai receber, fazer testamento, fechar a conta corrente, casos extremos de irritabilidade, culpa e choro, súbito interesse ou desinteresse pela religião. Esse comportamento tem se intensificado muito no mundo moderno, no mundo contemporâneo, principalmente entre os jovens. E aí, como é que a gente vai identificar essas mudanças se a adolescência já traz uma série de mudanças? Né? Então, quando é que eu vou entender? Como é que eu vou identificar que é uma mudança natural ou que precisa de ajuda profissional? Porque desde cedo, nós colocamos os nossos filhos muito em contato com o mundo material. Nós expomos nossos filhos nas redes sociais. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nenhum julgamento, não. Mas nós mostramos para os nossos filhos nos dias de hoje só as facilidades. Nós não dizemos não. Mas o mundo vai dizer. A sociedade vai dizer. Meu filho, nem tudo vai dar certo. E está tudo bem. Você tenta de novo. Nem todos os sonhos você vai realizar. E está tudo bem, porque ao longo do caminho você vai ter outros sonhos. Agora caiu, levanta. Tenta outra vez. Mas a gente não deixa o filho cair. A gente não deixa mais ele viver as experiências que ele tem que viver. Porque aí quando acontece, quando ele vai chegando ali nos 13, 14, 15 anos, a primeira dificuldade, na primeira frustração, os pensamentos suicidas começam a permear o pensamento. E isso não sou eu que estou dizendo, é uma estatística. Então a gente tem que prestar atenção em todos esses comportamentos. Em outras oportunidades que eu já falei sobre suicídio, eu também já mostrei aqui a vigilância que a gente tem que ter no telefone celular e nos jogos. Eu já falei da baleia azul, daquela outra boneca que se pendura, e uma série de jogos e de desafios que tem na internet que ensinam crianças a se suicidar. Se vocês não têm conhecimento disso, busquem, porque isso está acontecendo e num número grande. O que preocupa, que embora a gente já tenha hoje uma série de ações para prevenir, ele continua crescendo. Os comportamentos verbais. Eu quero morrer, vou me matar. De novo, aqui o cão que ladra a morte. A morte pode resolver essa situação. Se ele não me aceitar de volta, me matarei. Ai, meu Deus. Quero sumir, não aguento mais essa vida. E os indiretos. Isso aqui é chantagem emocional, né? Você sentirá saudades quando eu partir. Porque quando a pessoa fala isso, está jogando a culpa no outro. Ainda tem isso. Não estarei aqui quando você voltar. Não sou mais quem eu era.
Logo você não precisará mais se preocupar comigo. Ninguém mais precisa de mim. Isso às vezes acontece também em uma outra faixa etária que recorre muito ao suicídio, são os idosos. Os idosos estão, hoje em dia, tem cuidador. Tudo bem, isso é ótimo, traz conforto, mas precisa de atenção. Eles estão muito sozinhos. E a gente precisa, né, rever isso. Afinal de contas, nós estamos aqui, né, para amar um ao outro. As ações para a prevenção. O Espiritismo é a doutrina que mais fala sobre as consequências a respeito do suicídio. Mas ela também traz para a gente ações que podem prevenir. Colocar-se mais próximo da pessoa, fazê-la sentir-se amada, levantar sua autoestima, conscientizar a pessoa a respeito das consequências do ato, dialogar com bondade e paciência, acender uma luz no túnel do desespero, indicar leituras otimistas e espirituais, exercer a oração, incentivar a frequência no centro espírita como terapêutica do passe da água fluidificada. E aqui eu acho que os 3 P's cabem bem: página, praxe e prece. Ajuda muito. A oração é um grande remédio. Joana de Ângeles vai falar disso para a gente aqui agora. As consequências do suicídio. Imediatamente após o ato, percebem que nada mudou e as dores só aumentaram. É um desapontamento. Não morri, e agora? E a gente tem notícias. Quem já leu Memórias de um Suicida aqui? Levanta a mão. Livro denso, né, gente? Livro denso. Recomendo. É uma Bíblia desta grossura, mas vale a pena a leitura. O suicídio é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena, quando preso de novo, é mais duramente tratado. E por quê? Nós vamos ver isso. Não é que ele seja mais duramente tratado por Deus, não. Por escolha. Porque todas essas consequências são frutos das nossas escolhas. O mesmo se dá com um suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Porque vai ter que começar tudo de novo. Tinha um plano, tinha um planejamento, mas fugiu do plano. Todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Aí começam os problemas ainda maiores. E esses problemas têm consequências de todos os matizes. Leis que regulam o ingresso e o regresso do espírito. A reencarnação. Ele vai ter que reencarnar, inclusive com outras condições. Vai ter que começar tudo de novo. Porque, veja bem, gente, não posso me estender muito, mas eu vou só fazer assim, a grosso modo, uma coisinha. Eu fiz um planejamento reencarnatório. Para isso eu preciso de um pai, de uma mãe, a pessoa com quem eu vou me casar, os amigos que eu vou ter, os filhos. Quando eu corto isso, eu tenho que começar tudo isso de novo. Outro pai, outra mãe, outra história. E será que vai ter essa disponibilidade ou eu vou ter que esperar? Não é? Então a gente tem que entender. Estudar a doutrina espírita é libertador. Ao destruir o corpo, o suicida sofre severamente as consequências. Dificuldade de desligar-se do corpo, fluidos vitais. Eu tinha um planejamento de viver 70 anos, me suicidei aos 40. Eu tenho 30 anos de fluido vital para queimar. Vou queimar onde? No Vale dos Suicidas. Não é uma regra, e eu vou dizer. Distúrbios no corpo espiritual, recomposição em matrizes. Dependendo da situação, lesiona tanto o perispírito que quando reencarna com problema no novo corpo físico. Por exemplo, eu posso ter dado um tiro na cabeça. Isso aqui eu estou fazendo só um exemplo, não estou dizendo que é uma regra. E eu posso voltar com uma demência, porque eu lesionei o quê? O perispírito do meu cérebro. Olha quanto é sério isso. Nossas escolhas. Alterações na próxima encarnação, foi o que eu acabei de falar. Processos obsessivos associados. As penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. O que quer dizer isso?
quer dizer o seguinte: nem sempre eu vou passar por todos esses problemas no Vale dos Suicidas, porque vai depender da intenção, vai depender de quem vai intervir por mim, vai depender do que eu já tenho de conquistas, do que eu já tenho de méritos, porque o Pai é misericordioso. Ninguém está sozinho, a gente também não fica sozinho lá. É que devido à nossa situação, a gente não enxerga o amparo, mas sozinho ninguém está, porque o Pai não desampara nenhum dos seus filhos. E eu não estou falando isso para justificar ninguém aqui para se suicidar. A continuação do sofrimento, localizações em regiões sombrias, essas localizações se dá pela sintonia e pelo magnetismo, não é um lugar físico. Tormentos e recordações, lesão a nível perispiritual. Essas lesões podem se refletir na próxima encarnação, foi o que eu falei no outro slide. Desperdício do tempo valioso de progresso. Imagina, todos aqueles nossos entes queridos foram e a gente ficou. É igual quando a gente repete a série da escola. Todo mundo foi e eu fiquei, não é? Perturbação espiritual decorrente da consciência culpada. É muita coisa, né? Mas tem solução para tudo, porque o processo é de evolução. Nós não estamos desamparados nunca. E aí nós vamos ver que o recolhimento dos suicidas é feito pela legião dos servos de Maria. Terapia espiritual desencarnado, quando ele é recolhido, ele vai passar por um processo de terapia. Instituições especializadas de tratamento, fluidoterapia aplicada ao perispírito, aprendizado de leis divinas, vida eterna, reuniões mediúnicas na Terra. Aqui deve estar cheio de suicida hoje. Quem tem olhos de ver aí deve estar vendo. Deve ter um sentado do lado de vocês aí. Só vou olhar para o lado. Não se preocupe. Preparo para uma nova encarnação supervisionada. Isso são oportunidades que o Pai dá, porque o Pai não pune, o Pai corrige, quando nos dá outra oportunidade, mesmo quando a gente comete esse desatino, porque é uma transgressão da lei divina. A legião dos servos de Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, porque o suicida, ele é uma criança machucada. É uma criança que às vezes não sabe o que está fazendo. E quem não melhor do que Maria para colocar no colo? A filha de Deus, Maria de Nazaré, é um ser extremamente evoluído, mãe das mães, acolhedora dos suicidas, desenvolve um trabalho grandioso por esses espíritos. A mãe de Jesus e seus servos acolhem os desesperados que ali se encontram. A legião dos servos de Maria fazem esse trabalho, um trabalho belíssimo. A nossa visão contemporânea de entender o suicídio como um problema de saúde pública é muito mais cristã do que qualquer outra coisa. Porque nós precisamos, na prece da Bel, na abertura, ela falou do acolhimento. Nós precisamos fazer a escutativa. Às vezes a pessoa só está precisando falar alguma coisa. Escuta. E isso pode salvar uma vida. E tanto pode salvar uma vida que existe instituição que faz isso. O remédio da oração. Isso aqui, olha, é o que eu falei para vocês. Em Relato dos Espíritos Suicidas no livro Céu e Inferno, eles suplicam que rezem por eles. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. Joana de Ângeles, eu acho essa aqui maravilhosa. Após a tempestade, se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus na suprema humilhação da cruz. Todavia, confiando em Deus e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando um filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome, por meio de cuja confiança integral se converteu um exemplo insuperável de resignação e paciência na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima da humanidade toda. Então,
é um consolo a gente saber que temos esse tipo de acolhimento na espiritualidade. CVV, quem conhece? Conhece CVV? Centro de Valorização da Vida. Como vai você? É assim que eles atendem o telefone, fazem a escutativa. Criado em 1962 pelos samaritanos de Londres. No livro Memórias de um Suicida, ela conta disso também. São mais de 60 anos já no Brasil. Tem mais de 100 postos de atendimento em 20 estados e mais o Distrito Federal. Hoje tem 3.300 voluntários e recebe 2.700.000 ligações por ano, uma a cada 40 segundos. Isso também me assustou, porque a minha última pesquisa não era nem 1 milhão, e tem só 3 anos. E está em 2.700.000. Por um outro lado, também me trouxe assim, um certo alento, porque as pessoas estão ligando, então elas estão buscando ajuda. Então isso também ajuda. Escuta fraterna. Média 50 minutos. Saber ouvir quem se sente angustiado, solitário, deprimido. Encerra quem liga. Total sigilo e respeito à autonomia de quem fala. Quem quiser se voluntariar, cvv.org.br recebe treinamento para fazer esse trabalho. E esse trabalho é totalmente de graça. Então, meus amigos, se precisar, pede ajuda. É disso que a gente precisa. Perder o medo de falar, perder o medo de pedir ajuda. Porque às vezes tem gente que não pede ajuda por vergonha. Mas a gente precisa pedir. Para quem? Não importa. Peça ajuda. Aqui na casa, a gente também faz esse trabalho. As entidades escutam no sábado. A quarta-feira é um trabalho riquíssimo de estudo e daqui a pouquinho a falange indiana vem amenizar os nossos corações, depositar o remédio nas águas. Estar constantemente ligada à espiritualidade é um outro remédio. O distanciamento de Deus pode fazer com que a gente perca a fé no futuro. Porque quem comete o suicídio perdeu tudo. Perdeu a força, perdeu a coragem, perdeu a fé. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E assim, no tempo regulamentar, a gente encerra a fala de hoje. Eu agradeço muito a paciência de todos vocês e agradeço muito à casa pela oportunidade de mais esse trabalho. Muito obrigada.